Olá, queridos, tudo bem com vocês? Essa semana eu tô empolgada para gravar. Já postei vídeo aí, tocando escaleta. Hoje pela manhã eu gravei um vídeo com a Mari, minha sobrinha. Esse vídeo está no YouTube com o título Uma Visita Especial. E agora à tarde eu tô aqui numa moleza. Hoje eu tô de folga do trabalho. A minha folga tá acabando, mas muito grata a Deus por tudo. Como eu falei, já fui à horta, já molhei. E ontem foi um dia muito proveitoso também. Foi domingo, o culto de adoração, e o culto foi na direção dos jovens, uma palavra abençoada. E a pregação foi baseada em Gálatas, capítulo de números. Deixa eu lembrar. 5, 5, isso. Oi, tô com a memória boa, né? Também o culto foi ontem, misericórdia se eu não lembrasse. Foi em Gálatas 5, ele foi baseada nessa temática das obras da carne versus as obras do Espírito. E foi uma temática bem explorada, né? O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. Eu vim para casa, depois fui dormir, acordei de madrugada, espirrando porque a temperatura despencou. E quem tem rinite despenca junto com a temperatura, no meu caso. Então eu acordei espirrando sem parar, não entendi nada. Eu tô lá num bom sono, né, com uma boa fleumática. Para quem não sabe o que é fleumático ou ser fleumático é um dos 4 temperamentos, né? A galera da psicologia explica melhor, eu não sou dessa área, mas tenho um conhecimento até razoável, porque gosto muito de temperamentos. Acho super interessante. E um dia, quem sabe um dia, aqui neste canal, no Biblificados, eu traga um vídeo explanando um pouco essa questão dos 4 temperamentos. Mas voltando aqui a nossa questão, eu como uma boa fleumática amo soninho, e eu tava lá no auge do meu soninho bacana, e eu acordei espirrando, sem entender nada, desnorteada. Aí eu imaginei que poderia ter sido uma queda de temperatura. Mas é assim mesmo, super normal, estamos no inverno, e geralmente quem tem rinite acaba sentindo um pouco mais. E aí é interessante que eu acordei, né, os espirros passaram, mas eu acordei com uma canção na minha mente. Aquela canção que diz mais ou menos assim: Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer. Eu esqueci a letra. Minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e te adorar. Ou as minhas mãos e te adorar, alguma coisa assim. Eu tô ruim com letra. Eu até tinha olhado a letra dela mais cedo, mas acabei esquecendo, tá? Perdoem. Mas eu acredito que seja uma canção bem conhecida. Eu acordei com essa canção e eu fiquei aqui enquanto preparava meu café. Eu fiquei louvando essa canção, entoando essa canção. E quando eu fui pro meu devocional, veio um texto à minha mente e eu meditei nele hoje. Né? Foi aí o meu texto, meu versículo de devocional. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso de número 36, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No capítulo 8 de João acontece algumas coisas. No início a gente vai ver uma mulher apanhada em adultério, a gente conhece, né, muito essa passagem, onde Jesus diz aquela frase impactante: se alguém, quem dentre nós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí no verso 12 diante do capítulo 12, Jesus começa a falar sobre a sua missão. Então ele volta a falar, eu sou, verso 12 do capítulo 8. Então Jesus voltou a falar-lhes: eu sou a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas. Então Jesus vai falando da missão dele. Se vocês ouvirem algum barulho externo aqui, é porque tem um caminhão passando e eu estou no fundo do meu quintal. Vocês já perceberam, né? O cenário aqui atrás tem um cacto, eu tenho que dar uma olhada nessas plantas. Mas voltando cá, não se distraiam.
Então, Jesus ele começa a falar. Aí sempre tinha ali os fariseus, né, para atrapalhar um pouco a conversa. Aí no verso 13 do capítulo 8, mas os fariseus disseram: tu dá testemunho de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Só que Jesus começa a argumentar, ele vai falando, né, que os fariseus julgam segundo a carne, ele vai explanando, né, acerca da sua missão. E aí, quando chega no verso 31, que está um pouquinho perto do verso que lemos, que eu vou usar como verso base, ele diz assim no verso 31 do capítulo 8 do Evangelho de João: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. Muitos judeus creram em Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, serei verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala conhecereis a verdade, é como se Jesus estivesse falando e conhecereis a mim, porque o Jesus é a própria verdade. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizeis sereis livres? Né? Esses judeus que haviam crido Jesus, eles ainda não tinham a noção de que eles eram escravos do pecado. Jesus continuou: em verdade, verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí o verso 35. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu acho essa frase muito profunda, porque ela fala de liberdade, ela fala de libertação. E para sermos libertos de algo, é fato que estamos presos. E aqui Jesus vai falar muito da prisão do pecado. E o pecado prende. Só que o interessante é que o mundo, ele tem uma ideia. Quando eu digo mundo, eu digo as pessoas. O mundo, eu me refiro às pessoas. Elas têm uma ideia de que o mundo propõe uma liberdade. Agora, quando eu digo mundo, eu digo sistema. Então, as pessoas, deixa eu simplificar a minha fala. As pessoas têm uma ideia de que o mundo traz uma certa liberdade. E que a vida cristã, ela de certa forma prende. Porque as pessoas têm uma ideia de que a vida cristã é um conjunto de regras do tipo: isso pode, isso não pode. Roupa curta não pode, roupa longa pode. Comer isso não pode, comer aquilo pode. Queridos, o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo vai muito além, é muito mais profundo, muito mais amplo do que um simples conjunto de regras que diz o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode. Então, se você chegou aqui até esse vídeo e em algum momento você acreditou, foi ensinado, ouviu em algum lugar que o cristianismo se baseia, ou se resume no conjunto de regras de pode ou não pode, você está totalmente equivocado. E acredito que esse vídeo venha esclarecer um pouco acerca do que é ser cristão, do que não é ser cristão, do que é ser escravo, do que é ser livre, do que é ser livre. Amém? Então, as pessoas têm uma ideia de que o mundo dá essa liberdade. Por exemplo, se eu não estiver, não for cristão, então eu posso beber, então eu posso fumar, então eu posso me prostituir, então eu posso fazer o que quiser da minha vida, eu não preciso dar satisfação para pastor, não preciso dar satisfação para irmão da igreja, não preciso prestar contas do que eu estou fazendo. Então isso é liberdade, uau! Aparentemente parece fazer sentido essa liberdade. Só que assim, essa liberdade proposta pelo mundo, e aqui eu digo, por que não falar do maligno, né? Essa liberdade que o diabo oferece, no fim, ela vai custar a sua alma. Tem até uma frase autoral que eu citei no meu status, inspirada nessa questão de liberdade em Cristo. E eu coloquei assim hoje pela manhã no meu status, desculpe, do WhatsApp. A liberdade que Cristo me oferece custou a sua própria vida. Ou seja, Cristo morreu
morreu, perdeu a sua vida para me dar liberdade. A liberdade que o mundo me oferece custa a minha própria alma. Desculpa. Ou seja, tudo que o mundo me oferece, tudo que o diabo me oferece, aparentemente é de graça, mas no final vai custar minha alma. E a liberdade que Cristo me oferece custou sua própria vida. Eu não vou me sacrificar porque Ele já sacrificou-se. Entende? Só que as pessoas têm essa ideia de que o cristão, ele vive uma vida cheia de regras, ele vive uma vida chata, uma vida de que não tem graça e de que ele não tem liberdade, que ele é tipo um robozinho. Se tem um povo que é alegre, se tem um povo que é divertido, se tem um povo que é livre, é o povo cristão. A gente se diverte, a gente vai pra praia, a gente tem resenha. Recentemente participamos de um intercâmbio. Queridos, que bênção. Olha, nós louvamos a Deus. Teve resenha no ônibus. Eu não participei da resenha. Eu sou daquela que fica ali observando, né, os resenhistas. Então, eu prefiro observar os resenhistas do que, de fato, entrar na resenha. Então, fica ali só ouvindo, né? E dando risada. Tem coisa melhor do que ouvir resenha e dar risada, né? Sem necessariamente participar. Mas teve resenha no ônibus, adoramos a Deus, servimos a Deus, porque tocamos, pregamos. E quem não foi lá no altar tocar ou pregar, serviu a Deus adorando, né, erguendo as suas mãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E no final, teve aquele bom banquete, que eles foi tanta comida, mas tanta comida, que eu não sabia nem o que pegar. Eu tomei um bom café, comi um bom requeijão, o que eu mais comi foi requeijão, amo requeijão. Cadê os amantes de requeijão? Estão aqui? Se tiver, comenta aí se você também ama requeijão. Muito bom. Então, assim, sabe? Isso é desfrutar da liberdade em Cristo. Mas, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, como eu falei, só é liberto quem é preso. E o pecado, ele aprisiona. Ele dá aquela falsa ilusão de que você está livre. De que você é dono do seu nariz, de que você... Lembra lá do Jardim do Éden? Ô, Eva bobona, Deus está escondendo a liberdade de você. Olha, se você comer, você não vai morrer. Você vai ser tão sábia quanto Deus, você vai ficar expert sobre as coisas aí espirituais e tal. É uma grande ilusão, né? Uma grande ilusão. A liberdade foi perdida e a humanidade ficou refém do pecado, escravizada pelo pecado. Então o pecado, ele escraviza. Ah, é só uma mentirinha, ninguém vai saber. Ah, é só uma traição. É coisinha pouca, né? Meu esposo, minha esposa nunca vai saber, ninguém vai contar, né? Tô fazendo, olha, tô fazendo aqui, ó, sem deixar rastros. Ah, é só um desvio de dinheiro, é coisinha pouca, ninguém vai perceber. Ah, é só uma fofoquinha. Qualquer coisa a gente fala que a gente estava contando um pro outro, mas era para ajudar depois, para dar um conselho, né? Para ver a opinião da pessoa. Então, assim, o diabo é mestre em mexer com a cabeça das pessoas e trazer aquela ideia de que há uma liberdade, né? Eu posso, eu conquisto, né? O limite é o céu. Já viu aquela frase? O limite é o céu. Então, é essa a ideia. E muitas pessoas creem nisso. E é por isso que elas são aprisionadas no pecado. Porque sozinhas, elas não têm força o suficiente para deixar o pecado. Ninguém consegue deixar o pecado sozinho. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ou seja, jaz está morto. Quando você vai lá para o túmulo, e lá está escrito, aqui jaz, por exemplo, Joãozinho. Né? Um exemplo, Joãozinho. Ou seja, Joãozinho está morto. O mundo jaz no maligno. O mundo está morto no maligno. Né? O mundo está morto no pecado. O mundo está morto na ação maléfica, maligna e diabólica do diabo. Tá? Então o mundo jaz no maligno. Então o pecado, ele aprisiona.
Então, sozinha, uma pessoa ela não tem nenhuma capacidade de libertar-se do pecado. Ela precisa de um libertador. E esse libertador já veio, ele já encarnou, ele já andou entre nós, viveu entre nós. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele morreu e a sua morte foi morte de cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele está sentado à destra do Pai. Estou falando de Jesus. Ele veio, pois se pôs o Filho, Jesus está falando dele mesmo, se pôs o Filho, eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livre das amarras do pecado, livres da condenação do pecado, porque Jesus venceu a morte. E aí tem aquele texto clássico, onde está a morte, a sua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. Se o Filho vos libertar, só Jesus pode libertar. Não há simpatia, não há reza, não há nada que se faça para que uma pessoa possa ser liberta do pecado, senão o ato de crer em Jesus. Crer que Jesus é Senhor, crer que Jesus é Deus, crer que Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida e vida abundante. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o pão de Deus que desceu do céu, a luz do mundo. Jesus é a água que sacia a sede. Lembra daquela mulher lá no poço, mulher samaritana? Que experiência fantástica. Ele se apresentou como uma água, a fonte de água viva. Ele estava falando dele, estava falando do Espírito Santo. O pecado aprisiona. E quem comete pecado, aqui no verso 34, quem comete pecado é escravo do pecado. Não pense em você que ao cometer pecado você está sendo livre. É porque o pecado ele dá essa falsa ideia de liberdade. Ah, agora eu sou dono da minha vida. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Sou livre. Não, querido, não. Se você faz o que quer da sua vida, você não é livre. Você é escravo do pecado. Eu não sei de qual pecado você é escravo. Mas se o filho não te libertou ainda, você é escravo do pecado e você precisa ser libertado. Você não consegue libertar-se sozinho. E em Cristo encontramos essa liberdade. Somos livres da culpa, do medo, das acusações, dos traumas, das feridas do passado, das mazelas. Tem um texto que eu amo que está lá nas cartas de João, não no Evangelho, mas nas cartas de João, onde ele fala, João conhecido como o discípulo do amor, e ele fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando Jesus adentra em nosso coração, quando ele se assenta, quando Jesus, o Filho, nos liberta das amarras do pecado e se assenta no trono do nosso coração, ele lança fora. Ele, que é o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Não há mais medo. Não há mais medo da morte. Não há mais medo do futuro. Para que eu vou temer o futuro? Se ele está nas mãos de Jesus. Para que eu vou temer a morte? Se quando eu morrer, um dia serei ressuscitado e morarei com Cristo para sempre. Para que temer? Para que temer das acusações? Se Romanos vai dizer que nenhuma acusação há contra nós. Vamos ler Romanos. Ah, pronto. Romanos 8:1. Estava aqui procurando, torcendo para achar. Né? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Então não há condenação, não há acusação. Mas não era bem esse. Ah, pronto. O texto que eu queria não era bem esse de Romanos 8:1, não. É Romanos 8:33. É parecido. Mas o Romanos 8:33, eu li o verso 1 de Romanos 8. Agora eu vou ler o verso 33, que diz assim: quem trará acusação contra as coisas de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Verso 34. Cristo Jesus é quem morreu. Ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí aqui no verso 35 ele vai perguntar, né, Paulo, escrevendo à igreja que ficava em Roma, vai perguntar quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, a angústia, ele vai destrinchando. Mas no verso 33 ele vai dizer, né, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Então livre de condenação, livre de culpa, livre do medo. O amanhã está nas mãos de Deus. Toda perda é lucro. É lucro. Cristo é a nossa suficiência. Então tudo é lucro. Amém, queridos? Então eu quero deixar essa reflexão aqui. Se o Filho, pois vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já te libertou. Você já experimentou a libertação por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você ainda não se libertou, se você está refém de pecados ou de algum pecado específico e você quer ser liberto, clame no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. Tem uma canção que ela diz assim: você não precisa saber como orar, você só precisa saber como clamar esse nome Jesus. Jesus, bradando em fervor, ou sussurrando em temor. Acho que eu troquei a letra. Em meio às multidões, ou a sós com o Senhor, diga Jesus. Há poder no nome de Jesus. Clame, dobre os seus joelhos, clame. E se você já teve um encontro com Jesus, mas ainda sente que está refém de algum pecado, Luana, é possível isso, queridos. É possível que você tenha encontrado-se com Jesus. É possível que você seja um cristão, mas que ainda você esteja refém de algum pecado. Porque nós não nos tornamos santos no ato da nossa conversão. A conversão, ela é um ato, mas a santificação é um processo, onde eu ainda quero falar sobre esses temas e desmistificar algumas coisas. A conversão é um ato, mas a santificação é um processo. O ato e o processo são coisas diferentes. O processo ele tem as etapas. Então, cada dia, lembra lá da carta de Paulo, vamos sendo transformados de glória em glória. O Espírito Santo, ele vai trabalhando, sabe, em nossas vidas. E para ele trabalhar, a gente precisa abrir o nosso coração, porque o Espírito Santo é muito educado. Mal educado é a gente. O Espírito Santo é bem educado como terceira pessoa da Trindade. Mas é possível que um cristão ele possa ainda lutar contra um pecado. E que esse pecado faz cair algumas vezes, sabe? E quando a gente fala dessa questão de ainda ser refém de pecado, eu lembro que uma vez eu estava orando a Deus e eu falei: Deus, eu não quero mais pecar nessa área, eu não quero mais repetir esse erro. Eu falei: Deus, o meu pecado não é maior. Caiu aqui. O meu pecado não é maior do que o teu sangue. O meu pecado não é maior do que o poder que há no teu sangue. O Senhor é maior. E eu comecei a orar. Queridos, enquanto eu estava orando, eu não percebi muita mudança no momento em que eu estava orando. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que eu tenho superado essa dificuldade na minha vida. Porque Deus ouviu a minha oração sincera. Falei: Deus, eu não acredito que esse pecado, que essa falha que tem me feito cair,
que ferir a tua santidade, entristecer o teu Santo Espírito que habita em mim. Eu não creio que esse pecado, essa falha, seja maior do que o teu sangue. O teu sangue é maior. Eu comecei a declarar: o teu sangue é maior. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo cada vez mais Deus me libertando de fraquezas, porque, como diz o apóstolo Paulo, como somos fracos e que somos fortes. E a força de Deus se aperfeiçoa-se na nossa fraqueza, na nossa fragilidade, na nossa humanidade. E o Espírito Santo vai nos transformando. O Espírito Santo é essa terceira pessoa da Trindade, é esse agente transformador que nos transforma cada dia de glória em glória. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que em Cristo possamos ser livres, livres das amarras do pecado, livres da culpa, livres do medo, livres da condenação, livres das acusações, livres para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e essa vida plena e abundante que Cristo conquistou para nós lá na cruz. Amém, queridos? Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça, que o Espírito Santo continue trabalhando em nossas vidas, completando a boa obra que um dia Ele começou em nós. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.